Kardec diz que, analisando inúmeros casos de espíritos que falavam sobre sua desencarnação, ele diz que os espíritos citavam como é que eles se sentiam logo após a morte, que ele chama de passamento. O passamento como esse período dessa ida para a passagem daqui para lá. E ele diz que, observando o que esses espíritos falavam, ele nota que existem 4 fatores que interferem nesse processo de perturbação do espírito no mundo espiritual. 4 fatores. Desses 4 fatores, ele diz que 2 são fatores fracos. Ele percebe que influencia, mas não determina, porque são fatores que não chegam a ser determinantes. Mas ele nota que esses 2 fatores influenciam de alguma forma. Depois ele nota que tem um terceiro fator, que ele diz fator de influência média. Ele influencia mais do que os outros 2, mas também não é determinante. E diz que existe um 4º fator, que é determinante para o processo de perturbação após a morte. Se vocês quiserem eu mostro, se não quiserem eu pulo. Estão achando que vão morrer logo? Então vamos lá. Então vamos logo para a gente já ir se preparando. Bom, vai morrer de curiosidade, né? Então vamos lá. Fatores fracos, são 2 fatores fracos. Primeiro fator fraco, a idade. Ele diz que ele percebeu que os mais jovens, quando desencarnam, têm mais dificuldade de se adaptar no mundo espiritual do que os mais velhos. Faz sentido, porque a gente quando vai ficando mais velho, vai, tá velhinho. A gente vai se acostumando com a ideia que tem que ir. Então isso acaba ajudando. E quando você é mais jovem, você está cheio de sonhos, então a dificuldade, não, mas como que eu vou, não posso ir? Não pode, não é possível. E isso acaba interferindo. Mas a idade não é o fator primordial, ela interfere, mas não determina. Outro fator, o gênero da morte. Ele diz que espíritos que durante a existência física tiveram enfermidades prolongadas, têm a perturbação menor do que aqueles que desencarnaram bruscamente. E disse, mas eu morri? Como é que eu posso estar morto? Estou morto ou estou vivo? Como é que foi? Quando desencarna muito rápido, a perturbação tende a ser maior. Mas é um fator fraco. Fator fraco por quê? Porque eu posso ter jovens que desencarnam por uma morte rápida e que estão melhor do que velhos que desencarnaram de uma enfermidade longa, ok? Existe uma certa tendência, mas isso não é uma garantia de que vai acontecer. Por quê? Porque existem outros 2 fatores que se sobrepõem a esses outros 2 e podem interferir nesse processo de perturbação. Diz Kardec que o fator de influência para o passamento que seja de característica média é o conhecimento espiritual. Conhecer o mundo espiritual é um fator importante para o processo de perturbação. Espíritos que não sabem que existe vida após a morte, têm muita dificuldade até de sair do corpo, compreender o que está acontecendo, não entende o direito que seja. Ter conhecimento espiritual ajuda para você entender, estou morto, é isso mesmo, eu morri, porque eu não estou mais, as pessoas, eu falo, ninguém me vê, eu converso, ninguém me ouve. Aconteceu alguma coisa comigo, não é possível, eu desencarnei. Tem um livro chamado Em Louvor da Vida, de Lourival Cefali, psicografia de Divaldo, que ele era trabalhador espírita, orador espírita, e ele desencarnou. Quando ele acorda num hospital. Aí ele olha e diz assim, eu estou num hospital, eu acho que eu passei mal, e a minha família me mandou para um hospital. Porque desencarnado eu não devo estar, porque eu estou me sentindo tão orgânico, eu acho que eu estou vivo. Aí ele vai na janela, olha e diz, mas essa paisagem não é no Brasil. Aí ele ficou olhando. Aí disse, isso é na Inglaterra, eu estou na Inglaterra. Devo ter passado mal, meus parentes me trouxeram, eu estou internado na Inglaterra. Aí deve ser isso. Aí ele fica incomodado, em dúvida se ele está desencarnado ou não. Ele pega o pano, o lençol,
e olha a trama do tecido. Aí diz, não desencarnei não. Olha aqui a trama do tecido. Eu estou vivo, ai, graças a Deus. Aí nisso entra a enfermeira. Bom dia, o senhor está bem? Está tudo ótimo? Desencarnei. Né? Então, o conhecimento espiritual ajuda muito para você saber como é que você está, onde você está, o que é que as coisas aconteceram. E existe um fator soberano de alta influência, que é o fator mais importante para o processo de perturbação espiritual. Qual seria este fator, segundo Kardec? Ser espírita? Não? Corintiano? Não? A evolução? Kardec diz que o fator que ele percebeu, que era o fator que determinava de certa maneira a situação dos espíritos após a morte, era a prática do bem. Veja que a prática do bem não está se referindo a doutrinas, não está se referindo a religiões. Isso é uma das coisas mais belas que a doutrina espírita tem, que é esse não exclusivismo da verdade. Como é bonito você poder participar de uma doutrina que diz para você, é a prática do bem. Questão 982 de O Livro dos Espíritos. É suficiente crer na manifestação dos Espíritos e professar o Espiritismo para garantir uma boa sorte na vida futura? Questão 982. Resposta, não, porque se assim o fosse, estariam segregados todos aqueles que não fossem, o que seria injusto. Aí dá um pontinho e diz, o bem. Ora, o bem é o que garante ao espírito a boa sorte na vida futura.